Caro telespectador, retornamos hoje conversando com este excelente advogado e humanista, Dr. Ricardo Sayegh. É uma grande honra para Direito e Justiça em Foco. Bem, Dr. Sayegh, eu já tenho uma pergunta a fazer a você. Eu fui, quando era advogado, fui presidente da Comissão de Prerrogativas da secção São Paulo. Muito bem, eu pergunto a você o seguinte: honorários é uma questão de prerrogativa de advogado? Então, doutor, eu só deixei duas coisas pendentes. Eu queria, já que o senhor citou a equipe do senhor, eu queria parabenizar o senhor em público por ela. Muito obrigado. A gente é hiper bem tratado aqui, Muito obrigado. Pessoal muito profissional. E eu posso também mandar um beijo para minha esposa? Por favor, a câmera é sua. Chama Carla. Muito bem, Carla. Eu gostei. Muito bem, Carla. Carla, seu marido é especial. Parabéns a você por ter um marido como esse. Minha namorada. Exatamente. Mas o artigo 7º define as prerrogativas profissionais. Certo. E o inciso 1º diz que é direito do advogado advogar livremente. Isso. As liberdades, elas são negativas ou positivas. As liberdades negativas, elas são aquelas liberdades que não permitem a interferência, a penetração, a lesão, a ameaça ao nosso patrimônio subjetivo, público subjetivo, ou o nosso patrimônio material. Já as liberdades positivas são todas aquelas medidas de estrutura que te garantem autodeterminação. Sim. Isso é pacífico em toda a doutrina a propósito das liberdades. Os honorários dos advogados, eles são liberdades positivas e por conta disso eles se incluem no artigo 7º, inciso 1º, na ideia de advogar livremente. Porque como o advogado vai ter autonomia, como o advogado vai ter liberdade, como o advogado vai ter autodeterminação, como o advogado vai ser senhor do seu destino, dono dos seus próprios passos, enfim, ter condições de agir profissionalmente se ele não tiver um meio de subsistência, já que a remuneração do advogado normalmente não provém do Estado, provém dos honorários recebidos. Sim. Honorário, portanto, para mim, eu não tenho dúvida alguma, é questão de prerrogativa profissional. Eu acho que o Departamento de Prerrogativa devia ter uma comissão de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, devia ter uma comissão especial de defesa dos honorários. Eu penso que quando o juiz avilta os honorários de sucumbência, quando os honorários são ameaçados, quando, enfim, de alguma forma existe uma perturbação em torno da questão dos honorários, que é o meio de subsistência profissional da advocacia, a advocacia como um todo acaba sendo perturbada e a Ordem dos Advogados do Brasil deveria defender. Deveria defender. Sim. Infelizmente não faz isso, né, doutor? Mas poderá fazer. Deus quiser, não é? Eu não estou em campanha, deixar muito claro isso. Não, mas eu digo que poderá fazer isso. O ano que vem, numa nova gestão, certo, né? E eu espero que a Ordem assuma de uma vez por todas as suas responsabilidades de cuidar, de zelar, de proteger, de defender a questão dos honorários, do meio de subsistência da advocacia e principalmente no aspecto material, como em todos os outros aspectos. Mas o aspecto material é muito importante, doutor. Garanta a condição de trabalho dos advogados. O aspecto material é muito importante porque o advogado, ele é um paladino. Claro. Ele é o equivalente moderno daquele cavaleiro medieval. É verdade. O advogado, ele sozinho, enfrenta em nome do seu constituinte, daquele que ele defende, as lides e todas as perturbações que atentam contra a pessoa, contra o cidadão anônimo. Então, o teu paladino, ele precisa ter espada, ele precisa ter armadura, ele precisa ter escudo, ele precisa ter um cavalo legal, ele precisa ter independência, enfim, ele precisa ter todos os meios para te defender, para te proteger, para guardar, para te zelar, enfim, para o exercício profissional dele. E isso ele faz a partir da estrutura material.
Ninguém aqui é bobinho. Eu tenho 25 anos de profissão, não é? O senhor, não é mais novo que eu. Sou mais novo que você. E conseguiu o milagre de ter mais experiência que eu. Imagine. O senhor sabe que sem condições materiais, no mundo moderno, nada se faz. Certo. Então, os honorários são sim prerrogativas e quando o advogado recebe, ele não está recebendo para ele está recebendo para te defender. Exato. Você não compra o advogado, você garante a subsistência do advogado. Você dá meios materiais de manutenção de toda essa tarefa maravilhosa, não é? Nobre, como o Dr. Laércio fala, de cada advogado, de cada advogada te defender, te proteger, te guardar, te zelar. Não é? Existe uma passagem bíblica que é: em vão vigia o sentinela se Deus não guarda a cidade. Não é? Mas, de qualquer forma, o advogado, eu acho que ele é o anjo intercessor, não é? Dessa guarda divina de todas as pessoas de bem. Mais precisa de advogado o homem do bem, o homem de família, a pessoa honesta, porque o bandidaço mesmo, ele vive num estado paralelo, não é, doutor Lopes? Claro, lógico. Ele não precisa de advogado. Existe até o Tribunal do Crime, né? É verdade, existe. Existem as audiências. É outra lei, as né? As famosas audiências do Tribunal do Crime. Não é verdade? É verdade, é verdade. Que o povo, a sociedade não sabe dessas coisas. Mas um dia nós vamos comentar aqui a respeito desses fatos. O Tribunal do Crime, como bem disse o Dr. Sayegh, inclusive com uma estrutura muito bem formalizada. Não é? Exatamente. Bem, mas vamos seguir adiante. Me diga uma coisa. As verbas de sucumbência, elas pertencem a quem? Ao advogado ou à parte? E, sabe o que é, doutor Sayegh? A sociedade sabe disso. Às vezes, há uma certa desconfiança do advogado. Quando se fala em sucumbência, a parte diz: mas espera um pouquinho, essa sucumbência é minha, eu paguei o advogado. Tudo bem, você pagou o advogado, mas então o que significa a sucumbência, doutor Sayegh? É você que vai dizer, não sou eu. Não, você aí de casa, você do povo, você que é um empresário, você que é um não empresário, você que é um particular, enfim, todo aquele que procura um advogado e que vai para um processo tem que entender que o processo judicial é o exercício de direitos, que o advogado é o agente da cidadania e que o honorário tem caráter alimentar em favor do advogado. Processo não é corrida de cavalo. Não. Então não é que você aposta numa pule e no final, se o seu cavalo for vencedor, você vai lá receber uma graninha. Não. Entendeu? Não é um prêmio. O pagamento final é por conta do exercício profissional que a legislação impõe para que o advogado tenha um complemento da remuneração. É um complemento da remuneração, aonde ele vai receber ao final, se for vitorioso, se aquele direito que ele defende, que ele protege, que ele guarda, acabar sendo reconhecido, consagrado pelo judiciário. E diga-se de passagem, o CNJ registra uma taxa de congestionamento de 87% em São Paulo. Ou seja, ele vai receber, depois de passar por uma taxa de 87% de congestionamento, um processo difícil, um processo burocrático, um processo moroso, um processo lotado de inseguranças, de embate com a outra parte. Ele, enfim, vai exercer toda uma atividade intelectual e material para fazer valer a cidadania daquele que ele representa. Então essa remuneração é mais do que cabível e, independentemente disso, ela é determinada pela lei. Sim. A lei é muito clara. Aquela remuneração é honorários.
cliente, parte, não recebe honorários. Quem recebe honorários é o advogado. Logo, os honorários são de propriedade do advogado. Então, querer os honorários do advogado é a mesma coisa que querer a propriedade alheia. É verdade. Não é? Eu posso ficar até de olho numa Ferrari, num carro bonito, mas isso não me dá o direito, né? Ainda que eu ache assim que é bacana, eu gostaria de uma, né? Querer o patrimônio do próximo. Já que nós estamos falando em honorários, me diga o que acontece com a tal tabela, aquela tabela que nós temos sobre assistência judiciária. Ô, doutor, esse país é um país odioso, né? Esse país é um país muito triste, porque é a sexta economia do mundo, é o sexto maior PIB do planeta. Ele perde para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para a Alemanha e para a França. Em seguida vem o nosso. A gente fica disputando riqueza com a Inglaterra, que foi o império do mundo. Sim. Moderno, né? O império onde o sol não se punha, né? Como se falavam. Né? E a gente fica disputando isso. De outro lado, todos esses países, à exceção da China, eles estão entre os 10 maiores IDHs, ou seja, entre os 10 melhores índices de desenvolvimento humano do planeta. O americano vive bem, o francês vive bem, o alemão vive bem, o japonês vive bem. O nosso IDH, entretanto, é o 79º. Isso é uma vergonha, não é? É um país que tem 20,7% medido pela ONU como taxa de pobreza, de população abaixo da linha de miséria. São 40 milhões de pessoas. 5,9% da população em miséria extrema, são 10 milhões de pessoas. Eu convido você, telespectador, a fazer um exercício depois que passar o programa, porque o Dr. Laércio, esse sim é imperdível, né? Fechar os olhos e tentar imaginar, e ver se você consegue imaginar mentalmente 10 milhões de pessoas em situação de miséria extrema. Não dá. Eu, pelo menos, eu não consigo. Talvez minha imaginação não seja tão ampla assim. Você fala miséria extrema. Miséria extrema a ONU define como menos de $1 por dia. Abaixo da linha de miséria é menos de $125 por mês. E olha, eles botaram em real no Brasil, não é? Mas essa aí é a medida da própria ONU, que a gente fala de 40 milhões de pessoas. Então, o que acontece? Existe muita gente vulnerável, existe muita gente precisando de socorro. E é justamente esses vulneráveis que são mais sujeitos, não é? E que de fato estão sendo vilipendiados, estão sendo perturbados ou tendo ameaçados os seus direitos. Então, a defesa do pobre, a defesa dessa população vulnerável, ela tem que ser uma defesa bem feita, Sim. Ela tem que ser uma defesa adequada, ela tem que ter profissionais satisfeitos, profissionais equipados, profissionais com excelente condição material. E, por conta disso, os advogados que se dedicam à defesa daquela população são tanto advogados quanto aqueles que se dedicam à defesa da população de outras classes sociais mais privilegiadas, Sim. Ou até mesmo das empresas. A gente não pode, por uma questão econômica, migrar os profissionais para a defesa dos outros, das classes mais privilegiadas, e abandonar os pobres. A gente tem que entender que esse país pertence a todos nós. Esse país é nosso. Esse país não pertence a um grupo de favorecidos. Esse país não pertence a um grupo de privilegiados. Então, economicamente, já que se trata de categoria profissional, nós temos que conduzir e distribuir a advocacia entre todas as camadas da sociedade, inclusive entre os vulneráveis. Então, quando se lida com o vulnerável, a remuneração desses profissionais
tem que ser uma remuneração adequada. Não tem sentido. É querer lesar os pobres, é querer lesar os vulneráveis. Você dá uma remuneração inadequada a esses próprios profissionais. Veja a questão dos médicos. É a mesma coisa que falar, olha, médico de pobre, médico de vulnerável, ganha menos, não ganha absolutamente ou praticamente nada por conta de estar atendendo a população pobre e, em razão disso, pode ficar, sim, desestimulado e atender mal. É um convite ao mau atendimento da população. Esse país aristocrático, esse país tem que acabar. E a gente tem que renovar, a gente tem que reinventar o país. Todas as pessoas têm direito de ser incluídas socialmente. Então nós temos que deslocar essa força profissional, essa força de trabalho na defesa dos pobres. Não é? E na medida em que esses profissionais eles são bem remunerados, eles são respeitados e eles são reconhecidos pela sociedade, inclusive como verdadeiros heróis, porque esses sim cuidam dos mais vulneráveis, não é? Essas pessoas vão ter os seus direitos melhor exercidos. Como um soldado da cidadania. Como um soldado da cidadania. Exatamente. Exatamente. A gente tem que entrar no povo. Sim, né? sim, claro. Muito bem. Agora, tem uma pergunta aqui a você a respeito, porque o Conselho Federal, se não me engano, ele deu uma decisão bastante boa ao tal do pro bono, é isto? Pro bono é advogado de graça. É isto. Para a população aqui, para as pessoas entenderem. E é bacana o pro bono. Acho que todo advogado faz pro bono. Eu, pelo menos, não conheço um que não faça. Eu acho que sim. Todo mundo faz pro bono. O que pro bono não pode ser é política pública. Sim. Porque na medida que é política pública, não é? O que acontece? Ou você está atendendo o vulnerável, não porque é direito dele, mas porque você está agindo por piedade, e a pessoa digna não precisa da piedade alheia. Uhum. Ou, de fato, você está desmantelando o profissionalismo da defesa, porque o profissional tem que ser pago. Então, a assistência judiciária, a defesa dos vulneráveis, como eu estava falando aqui, é estreitamente ligado com o caráter pro bono, com a advocacia gratuita. A política pública tem que ser: a população vulnerável vai ser adequadamente defendida por um corpo, por um exército de profissionais bem aparelhados, bem remunerados, que tenham condição de atender a todos e atender da melhor forma possível. E esse exército vai ser suplementarmente, né, complementado por todos aqueles advogados, e eu penso que praticamente todos os advogados sempre estão atendendo pessoas que eles entendem que são dignos, não é, desse voluntarismo nosso em caráter pro bono, esse ou aquele vulnerável, e às vezes a gente atende pro bono o não vulnerável, né? Sim, claro. Por exemplo, a vovó rica, né? O titio milionário, o papai bom de grana, e assim por diante. É verdade. Bem, Sayag, lamentavelmente eu já estou finalizando o programa. É lamentável mesmo. Porque quando o programa é bom, quando o convidado é da sua categoria, eu fico muito contente porque eu passo para o telespectador, para a sociedade, uma mensagem boa, bonita e verdadeira. Eu queria que você, então, me falasse e também nos ensinasse o que significa te represento. Doutor, eu lidero um movimento onde eu e, no começo, uns amigos, na verdade, no começo era um amigo, o Eduardo Arruda Alvim. Esse eu preciso mandar um beijo, que nem para minha esposa, para ele. Ótimo. O Eduardo, a gente, nas nossas discussões, no sentido de conversas e reflexões, a gente sentiu que a advocacia precisava resgatar a liderança da sociedade civil e combater pelo agrupamento da advocacia esse mar de lama, né? essa vergonha nacional, né? Enfrentar isso que nós estamos passando.
E aí, a partir disso, nós começamos a nos reunir com outros colegas. Isso vem encorpando. Na última eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de São Paulo, nós fomos os dois votados por praticamente 32 mil pessoas, sim, 32 mil advogados. E hoje isso virou um movimento, porque isso não para. Ele chama Movimento Te Represento, que o advogado representa a população. Ele distribui uns adesivos falando, meu advogado me representa. Essa é uma das ondas do movimento. A próxima onda que está sendo programada é graças a Deus eu tenho advogado. Que maravilha. E isso é para agrupar e estimular os advogados em caráter pro bono. Pro bono, claro. Mas defender o Brasil. Ótimo. Que hoje ele é o grande vulnerável. Você fez uma colocação bastante boa, porque, lamentavelmente, nós estamos passando maus momentos nesse país. E nós aqui, no programa Direito e Justiça em Foco, e o telespectador sabe, doutor Sayegh, nós falamos a verdade. Nós não escondemos a informação, porque a mídia forte, ela sonega a verdadeira informação que está o país. Não é? Que o país necessita, não é? de que as pessoas compactuem com o que está acontecendo, ou seja, compactuem no bom sentido. No bom sentido. Lógico. Então, nós aqui prestamos o nosso serviço público, que é a informação correta. Com então, certeza. Eu acho que a coisa é por aí. Eu, lamentavelmente, como eu disse, estou finalizando e eu peço a você as suas considerações finais. Antes, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Você, como eu disse, você é uma pessoa de altíssima qualidade, de altíssima confiabilidade, Obrigado, não só como pessoa, mas também como advogado. Isto é verdade. E como se diz, eu assino em branco. E estou fazendo isso porque conheço você, conheço as suas expectativas, suas boas expectativas. E tenho certeza que na sua vida, se Deus quiser, tudo dará certo, inclusive aos advogados. Portanto, suas considerações finais. Doutor, todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo é justamente por conta de devolver para a advocacia e para a sociedade civil uma vida tão abençoada em todas as áreas. Não significa que eu não tive desafios, pelo contrário. Foram desafios assim enormes. Eu enfrentei uma leucemia com um diagnóstico péssimo há alguns anos atrás, o senhor sabe disso. Sei. Não é? Enfrentei a sequela disso depois que eu consegui superar um diagnóstico de morte de 90 dias e 2% de chance de superação. Fui cadeirante por 2 anos e meio. Não tinha indicação para operação da prótese por conta da leucemia. Hoje eu consigo andar porque a tecnologia, a ciência me proporcionou essas próteses com as quais eu me movimento. Eu fui abençoado na academia. Semana passada eu estava na Sorbonne, numa mesa científica, expondo para aquela comunidade em Paris os meus pensamentos. Na PUC de São Paulo, eu tenho a liderança da cadeira de Direito Econômico, do aula de Direito Quântico. Né? Quem tem liberdade para dar aula de Direito Quântico numa PUC de São Paulo? Na advocacia, eu me encontro numa posição sedimentada, não é a mais próspera, não é a menos próspera, mas é o suficiente para sustentar minhas crianças, dar uma condição decente, digna para minha esposa, para minha namorada, né? E a verdade é que eu acho que todas essas bênçãos, elas não são bônus, elas são ônus. Porque Deus, quando abençoa tanto, todos os meus filhos passaram de ano,
eles estão bem na escola, eu não tenho problema de entorpecentes na minha casa, não é? Eu acho que a gente tem que devolver. A gente tem que devolver. A gente não pode acumular demais. A gente tem que devolver, a gente tem que retribuir. E aquilo que eu falei aqui em alguma passagem, que fazendo pelo próximo, fazendo pela comunidade, fazendo pelo Brasil, fazendo pelos advogados, por cada advogada, por cada advogado, pela advocacia, eu, no final das contas, eu me sinto próximo de Deus. Porque na pequenez da minha insignificância, aí não é tipo, não, é como eu me sinto, não é? Eu não consigo ter um contato direto com Deus, apesar de acreditar tanto nele. E esse contato eu consigo ter através do amor pelo próximo. Parece que ele é um fio condutor, uma antena de ligação, sei lá, algo que me aproxima do meu Criador. Acho que por isso que eu amo tanto os meus irmãos. E tem uns irmãos que eu amo mais, né? E o senhor é um deles. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. E eu quero terminar o programa dizendo o seguinte, inclusive tomando uma carona na sua reflexão, que é muito bonita, é linda a sua reflexão. Faça o bem e não veja a quem, mas faça o bem.